Boa tarde a todos. Sintonizando aqui com a nossa sessão de saúde de sexta-feira às 17 horas na Casa de Fabiano. Convido a todos para a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como procuramos perdoar nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos ler aqui o capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração, do nosso Evangelho. O item é escândalos, cortar a mão. E se o teu olho direito te serve de escândalo, arranca-o e lança-o fora de ti. Porque melhor te é que se perca um de teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te serve de escândalo, corta-a e lança-a fora de ti, porque melhor é que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Isso é de Mateus, versículo 29 a 30. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais ampla, né? Motivo porque não é compreendido em certos casos. Escândalo não é somente o que choca a consciência alheia, mas tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, todas as más ações de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussões. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Voltando um pouco aqui nesse item, diz assim: muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque o seu orgulho sofreria com ele, e a sua consideração diminuiria entre os homens, procurando ocultar as suas torpezas, o que lhes basta para tranquilizar a consciência. Então, as pessoas têm o mal em si, né? Mas muitas vezes elas não praticam esse mal, não porque elas não desejam, na verdade elas até têm essa vontade, né? Mas elas sabem das consequências e elas não querem manchar a sua imagem por orgulho, né? Não querem que os outros pensem mal delas, então elas não praticam esse mal, né? Esse escândalo, só por isso, porque em pensamento muitas vezes praticamos esse mal, né? E esses são, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, mas sujos por dentro. Então vamos fazer uma limpeza interna, gente? Tá na hora, né? Mais do que na hora. É necessário que venha o escândalo para que os homens, em expiação na terra, se punam a si mesmos, pelo contato de seus próprios vícios, dos quais são as primeiras vítimas e cujos inconvenientes acabam por compreender. Depois que tiverem sofrido o mal, procurarão o remédio no bem. Então nós somos os nossos maiores inimigos, né? Com os nossos vícios, nós nos prejudicamos, com os nossos males, nossos escândalos, né? Nós muitas vezes prejudicamos o próximo. E que vícios são esses? São muitos, né? Existem os vícios de pensamento, de pensar no mal, mas existem outros vícios de nossas atitudes, né? Vícios da mentira, né? Da fofoca, vícios de fumo, de comportamento, né? Vícios de bebidas alcoólicas, vícios de comer muito,
de comer as coisas erradas, né? Tudo isso nos prejudica, né? Fisicamente e espiritualmente, né? Então, focando aí o objetivo aqui da nossa sessão de saúde, né? Vamos cuidar de nos curar desses vícios, né? Porque somos teimosos, né? Tem gente que fuma a vida inteira e só vai parar de fumar quando tiver um problema pulmonar muito sério, né? E a bebida é a mesma coisa. A comida é a mesma coisa. Comemos demais e só resolvemos parar de comer quando começamos a ter problemas de pressão alta, ou o médico diz. E, às vezes nem assim a gente para, né? E aí incorremos no suicídio indireto. Então, é muito importante essa reflexão, porque muitas vezes nós não temos nem consciência, né, do mal que estamos fazendo a nós mesmos. É assim que Deus faz sair o bem do mal e que os próprios homens aproveitam as coisas más ou desagradáveis, né? Então, o mal vem muitas vezes para, como nós sabemos, né, para o nosso próprio desenvolvimento, né, para o nosso progresso. Sem a dor, nós não tomamos essa atitude, né, de arrancar o mal de nós, né? Se assim é, dir-se-á o mal é necessário e durará para sempre, pois se viesse a desaparecer, Deus ficaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados? Não é bem assim, né? Deus, na sua justiça e seu amor conosco, né, não nos puniria eternamente, né, deixando o mal existir entre nós. Se não houvesse culpados, não haveria necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada numa comunhão de homens de bem. Nenhum procuraria fazer mal ao próximo, e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado da Terra, quando houver progredido o suficiente... Tal é o estado dos mundos adiantados, dos quais o mal foi excluído. E tal será o estado da Terra, quando houver progredido suficientemente. Mas enquanto certos mundos avançam, outros se formam, povoados por espíritos primitivos, e que servem ainda de morada, de exílio e de lugar de expiação para os espíritos imperfeitos, rebeldes destinados no mal, rejeitados pelos mundos que se tornam felizes. Então, é o nosso livre-arbítrio, né? Nós é que decidimos em que mundo queremos ficar, né? Se insistirmos no mal, talvez não fiquemos aqui, né? Sabemos da misericórdia divina, que ainda permite que alguns que estão no mal fiquem, porque eles sabem que, na verdade, eles não são maus por natureza, eles são mal influenciados, e que uma vez que eles estejam rodeados pelo bem, eles se voltam para o bem, mas aqueles que são reticentes e insistem no mal não vão ficar. Então, cabe a nós decidir onde queremos ficar, né? Se vamos para o mundo da regeneração, precisamos extirpar esse mal de nós, né? E para ilustrar essa questão, né, daqueles que têm o mal, mas se arrependem e que podem, podem vir a fazer o bem, né? E daqueles que insistem no mal, às vezes não tem nem consciência do mal que eles estão praticando, mas praticam. E o tempo, né, que tudo isso dura, porque sabemos que é um longo processo, né? Esses escritos vieram do século XIX, né? Estamos já no século XXI e estamos vivenciando todo esse processo, né? Não devemos nos iludir que é para já, é tudo um processo, né? Mas temos que tomar atitude. E eu então vou ler para vocês um conto do Irmão X que trata dessa questão.
Ele é do livro Contos e Apólogos, capítulo 35, Questão de Justiça é o título. E o velho amigo contou-nos, bem-humorado, uma história sobre os comentários que enfileirávamos sobre a justiça do mundo. Um grande juiz, domiciliado num planeta em que o amor já solidificou suas bases nos corações, foi indicado para vir à Terra a fim de verificar o progresso do direito entre os homens. Então, especificamente, esses espíritos desse mundo mais elevado, né, queriam saber como é que estava a situação na Terra, especificamente em relação ao direito. Grandes gênios da espiritualidade superior, desejando aferir os valores da evolução terrestre, designaram esse grande juiz para observar os fenômenos da consciência reta e do círculo das criaturas. Como estariam as nações terrestres depois de Jesus Cristo, o celeste orientador justiçado na cruz? Achar-se-ia a comunidade social integrada no ensinamento do amai-vos uns aos outros? Será? Estamos assim já? Estamos tentando, né? Grande civilização havia sido fundada em nome do Mestre Inesquecível. Então, vem esse mensageiro e o irmão X, seus amigos, o recebem e o conduzem, né, a uma grande metrópole onde se dava justamente um julgamento. Havia um homem pobre à frente do júri, estava lá como réu por haver sido apanhado em delito de furto. E espíritos amigos que lhe davam sustentação comentaram com esses visitantes que ele era um desventurado, uma pessoa muito pobre, a esposa estava doente e ele tinha filhos pequenos. Havia tentado durante muito tempo arrumar um emprego e pela idade, 40 anos, que hoje em dia não é tão difícil assim, mas na época era pior, né? 40 anos já considerado velho. E ele não conseguia emprego de jeito nenhum, e eles estavam passando fome, a mulher doente, né? E ele acabou caindo na tentação de furtar um alimento numa venda. E foi preso. Estava sendo julgado por isso. E esse homem estava em prece fervorosa, rogando a Deus, né, para que a pena não fosse muito pesada, pedindo a misericórdia de Deus. E a prece dele era tão fervorosa que tocou os espíritos, né? O examinador da justiça, comovido, né, tanto quanto nós, aguardou o veredito na expectativa de uma corrigenda benéfica. Ou seja, não liberar totalmente, mas uma pena leve ou trabalhos à comunidade, alguma coisa assim. Aí vem a misericórdia, né? Aquele pai sofredor poderia materializar ainda no mundo santificantes bênçãos, e a justiça não deveria incentivá-lo ao desespero e à revolta. Então é exemplo de alguém que praticou o mal, mas que, por misericórdia de Deus, poderia ainda ter a chance de se voltar ao bem, né? Ainda por cima com uma intenção, né? Ele praticou o mal, mas com uma intenção de sustentar a família, né? No entanto, com enorme desapontamento, implacavelmente, né, o infeliz foi sentenciado a 20 anos de prisão. Ouvindo os soluços convulsivos do infortunado, o enviado do alto se prontificou, né, tentou consolá-lo mentalmente e se prontificou, né, a apelar para instâncias superiores e pediu para que o irmão X e os colegas o levassem às autoridades do alto, da alta governança. E foi assim que então eles levaram esse enviado, né, para o formoso Palácio da Governança. Talvez por coincidência, o magnífico solar desse palácio, né, vivia um dia de festa. Muita gente ocupava-lhe as dependências. Carros suntuosos
de altas personalidades sucediam-se à porta. Num salão engalanado de flores, o governador foi identificado por nós. No instante preciso em que, solene à maneira de um semideus, chamava um homem de nariz adunco e de olhos felinos e o condecorava sob aplausos gerais. Era um alto oficial que tinha provavelmente vencido alguma contenda, alguma guerra, e estava sendo condecorado por isso. Mas os espíritos que estavam lá, os do bem, né, comunicaram, né, a esses visitantes era o homenageado, um insensível oficial de guerra que planejara a morte de milhares de homens, que depredara por conta própria, que se enriquecera à custa de pilhagem, que espalhara o infortúnio em diversas direções e que manejara cruel vários instrumentos de destruição. Ao redor dele, centenas de entidades reclamavam, choravam, gritavam e gemiam, crivando-o de maldições. Imagina a nuvenzinha negra pairando acima da cabeça desse homem, né? Então, era o protótipo do mal, né? Mas ainda assim estava sendo condecorado, né, pelo benefício que trouxe à nação. Era precisamente esse homem o herói da festa, glorificado pela autoridade máxima da nação com significativa medalha de honra. O magistrado espiritual procurou comunicar-se em espírito com alguns dos responsáveis, mas não havia forma. As vibrações estavam totalmente deturpadas naquela ocasião, regada por numerosas taças de saboroso champanhe, né? E todos voltados para a glória, né, desse homem. Vimos então um mensageiro do alto, em atitude de profunda tristeza, despedir-se com um gesto amável de adeus e voltou ao mundo feliz de onde viera. O narrador dessa história, né, fez uma pausa e os ouvintes, quebrando o silêncio, perguntaram: mas e aí, nunca mais receberam notícias do emissário desencantado? Como é que teria sido a resposta dele, né, aos instrutores que o enviaram para cá? O velho companheiro sorriu demoradamente e esclareceu: tivemos notícias sim. As interpelações dos mentores da vida mais alta, ou seja, em resposta, né, às interpelações dos mentores, ele notificou que havia algo errado. A bondade de coração dele, porque ele era de um mundo mais avançado, né, gente? Ele não chegou lá e já abriu, contou toda essa história triste. Notificou que havia algo errado na máquina da justiça humana e que, por isso, rogava o prazo de 500 anos para continuar observando os homens, a fim de responder. Os comentários de nossa pequena assembleia continuaram acesos, mas o ancião entrou em silêncio e, embora instado por nossas interrogações, porque eles queriam mais, né, informações, calado e sorridente, despediu-se de nós. Então, essa é a nossa natureza, né? Damos muitas vezes valor às coisas erradas, né? E tá aí o nosso livre-arbítrio, né? Precisamos arrancar esse mal de nós, e essa é a hora, mas não devemos alimentar a ilusão de que tudo vai acontecer de repente, que depois que acabar, por exemplo, toda essa situação que nós estamos vivendo, já estaremos num mundo melhor. Não é bem isso, né, gente? A coisa é gradativa. A gente vem vindo aí no processo, o processo continua. Provavelmente estaremos, sim, o passo talvez dessa vez seja maior. Estaremos num mundo melhor. Estamos vendo muitas iniciativas que nunca vimos antes, de muita caridade, muita oração no mundo inteiro, né? Fraternidade e tal, mas não existem grandes degraus, né? A nossa evolução é gradual, né? Mas nem por isso vamos desanimar, né? O espírito vai esperar
500 anos, né, para voltar a fazer a análise dele, né? Então, vamos fazer a nossa parte, né? Sabemos que somos espíritos eternos, né? Então temos que estar fazendo isso, não para a eternidade, mas o mais rápido possível, né? Tudo depende de nós. Na verdade, o nosso progresso espiritual depende de nós. De Deus, é claro, também, né? A sua misericórdia, de Deus, de Jesus, dos Espíritos, como eles têm paciência conosco, né? Mas não vamos abusar. Ok, então vamos terminar aqui, fazendo as nossas vibrações, pedindo pela misericórdia de Jesus, pelo mundo. Pedimos pelos que sofrem por conflitos, por guerras, por calamidades, por doenças. Pedimos pelos profissionais de saúde que tanto estão lutando pela nossa vida. Pedimos para que aqueles que têm o mal se conscientizem disso e arranquem o mal de si. E agradecemos, Senhor, pela dádiva do conhecimento dessa doutrina que tanto nos consola e tanto nos ajuda a progredir. E fechamos então aqui o assunto com nossa prece. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como procuramos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Até a semana que vem. Obrigada.